Bom dia e bem-vindos ao nosso trabalho de história. Eu sou a Laura e meu grupo é composto por mim, Júlia e Ana Clara. E nós vamos falar sobre a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, que ocorreu entre os anos 1912 e 1916, teve lugar na região sul do Brasil, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, e foi um conflito sociopolítico causado pela disputa desses territórios. O lugar era habitado por pequenos agricultores e poceiros, entre eles negros, indígenas e brancos, denominados pelos habitantes das cidades de caboclos. No final do século XIX, as ferrovias começaram a se espalhar pelo território nacional, possibilitando a melhor comunicação entre os estados brasileiros e o escoamento da produção agrária para exportação. A construção dessas estradas de ferro atraiu um grande contingente de pessoas, que saíam dos lugares empobrecidos onde moravam em busca de melhores condições de vida para si e suas famílias. Logo após a proclamação da República, ocorreu a separação entre Estado e Igreja, afastando o governo da Igreja Católica. Contudo, a religiosidade era uma marca forte na população do interior do Brasil. A crença do sertanejo era motivo para que supostos líderes espirituais conseguissem adeptos com suas promessas de uma vida melhor, sem os sofrimentos causados pela pobreza. Os sertanejos acreditavam nesse discurso e aderiam ao modo de vida proposto por esses líderes, sendo capazes de se armar para defender as comunidades onde habitavam. Assim começou a Guerra do Contestado. Essa guerra teve como objetivo lutar pelos direitos da população pobre e menos favorecida. Os primeiros governos republicanos enfrentaram revoltas no interior do Brasil, o que poderia ameaçar a sua estabilidade. Por isso, as tropas federais eram enviadas para essas regiões no intuito de derrotarem os revoltosos usando todo o aparato disponível. No entanto, quando os soldados começavam os confrontos, logo eram derrotados, porque não estavam acostumados com o clima seco do interior e não tinham total conhecimento do território onde lutariam, ao contrário dos rebeldes que conheciam a terra onde pisavam com a palma da mão. Isso permitia as tocadas contra os inimigos. A falta de alimento e as doenças enfraqueceram os rebeldes e provocaram o fim do conflito. Agora eu vou falar algumas consequências da Guerra do Contestado. Primeiro, que após todo aquele período de pura violência que marcaram esta guerra, ocorreu a assinatura de um acordo entre paranaenses e catarinenses, que resolveram as questões da fronteira, e a propósito, essas questões se estenderam por anos em prol da justiça. Além disso, tivemos uma tragédia bem grande, que seria o fato de esta guerra terminar com 20.000 pessoas mortas. Agora eu vou falar duas curiosidades sobre as consequências. Surgiram nas cidades contestadas novas cidades como Mafra, Chapecó e Porto União. Por causa da propagação desse movimento, o governo teve sua atenção tomada e acabou prendendo alguns adeptos de José Maria, e como castigo, raspou-lhes a cabeça. Em um ato de solidariedade, os demais também rasparam a cabeça, e passaram todos a serem chamados de pelados, enquanto eles chamavam os militares de peludos. Isso nos leva à última curiosidade. Por causa disso e de mais alguns motivos, essa guerra ganhou um segundo nome. Pode ser chamada de Guerra do Contestado ou Guerra dos Pelados. Agora eu vou falar sobre quem participou nessa guerra, que foram os poceiros e pequenos proprietários de terras, que eram contra os estados de Santa Catarina, Paraná e o governo federal brasileiro. Eu imagino que vocês devem estar meio confusos acerca de quem são os poceiros, então vou explicar brevemente. Poceiros são pessoas que possuem um pedaço de terra, um lugar seu, que eles usam para cultivar e trabalhar em prol do lugar. Porém, ele não é o dono de direito desse terreno, pois eles não possuíam documentos para provar isso. Então, muitas vezes, eles tinham suas terras roubadas de si por grileiros. O líder desse movimento foi José Maria de Santo Agostinho, que enfrentou o governo e passou a ser perseguido por todos os lugares. Bom, agora eu vou falar sobre o local onde a guerra aconteceu. A Guerra do Contestado foi um confronto armado travado entre os atuais estados de Santa Catarina e Paraná.
pela disputa de uma região denominada Contestado. Área com aproximadamente 20.000 km, fica em erva mate e madeireira. Foi palco de uma luta iniciada em outubro de 1912, que resultou na assinatura do Acordo para Demarcação de Limites Paraná-Santa Catarina, em 20 de outubro de 1916. Agora eu vou falar de como acabou a guerra. Para conter a guerra do contestado, o governo envia para a região 9.000 homens do exército, uma pesada artilharia e alguns aviões que tinham o objetivo de observar a movimentação dos rebeldes. Após diversos conflitos e perseguições, a guerra chega ao fim em agosto de 1916. Assim, as terras habilitadas para a população do Quadrante Santos voltam a pertencer aos grandes fazendeiros e coronéis. A população pobre, entretanto, voltou para a situação de miséria em que se encontrava anteriormente. A Guerra do Contestado durou 4 anos e deixou um resultado de 10 a 15 mil pessoas mortas, 8.000 casas incendiadas. Além disso, em outubro de 1916, foi assassinado no Rio de Janeiro o Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina. A partir daí, surgem novas cidades como Mafra, Joaçaba, Chapecó e de Porto União.